esforço, eu consigo ver. Qual que é né? a diferença da arritmia para o infarto? Vamos lá. O infarto em si é a obstrução da artéria. Quando a artéria obstrui totalmente, ele fecha o canalzinho. É igual um tubinho, né? Você tem um conduíte, né? Você tem, eu gosto de brincar sempre, explicar para o paciente. Você tem a tubulação da sua casa. Ui, parou de sair água na torneira aqui, entupiu o cano. Então, basicamente, o infarto é isso aí, entupir o seu caninho, né? Entupiu a artéria. Isso aí é o infarto. Isso aí pode desencadear uma arritmia. Desencadeia uma arritmia, uma fibrilação ventricular, o paciente tem parada cardíaca. Mas o paciente pode ter qualquer outro tipo de arritmia sem ter um infarto. Entendeu? Então, às vezes as pessoas jogam na conta da morte súbita o infarto. Morreu subitamente, infartou. Não, calma. Foi para necrópsia? Viu? Não foi para necrópsia, então não foi infarto. Então, não pode jogar tudo na conta do infarto. Então, o teste ergométrico consegue me mostrar isso tudo. Voltando lá no começo da sua pergunta. Eu consigo avaliar a isquemia miocárdica, consigo avaliar a resposta hipertensiva do paciente, capacidade funcional do paciente, tá? O quanto de esforço ele atingiu, a resposta vagal do paciente, eu consigo ver se ele está bem condicionado. A gente consegue avaliar isso tudo num simples exame de esforço. Então, ele traz muita informação para a gente quando ele é bem feito. Então, dá para a gente extrair muita coisa do exame. A arritmia é quando o coração ele está de uma forma leiga, né? Descompassado, o ritmo dele não está como deveria? Exatamente. A arritmia é quando bate fora do compasso. Pode ser para mais ou pode ser para menos. Né? Ou lento demais ou rápido demais. Ou lento demais, né? Que é um ataque à arritmia, ou baixo demais, que é uma bradiarritmia. Né? E também tem os bloqueios cardíacos, aí a gente entra em outro assunto, né? Não deixa de ser uma arritmia, mas aí está tendo um problema na condução elétrica também. Né? Tudo isso aí é arritmia e tudo isso aí pode gerar morte súbita. É grave, então? Ou pode ser grave, ou depende de cada arritmia? Sim. Pode ser ou não grave, depende da arritmia. Não é toda arritmia que é uma arritmia grave, que a gente chama de arritmia maligna, que vai causar a morte, né? Pelo menos imediatamente, né? As arritmias mais preocupantes, a gente vamos dividir grosseiramente assim, tem as arritmias ventriculares e as arritmias supraventriculares. Geralmente as arritmias ventriculares a gente considera como arritmias mais graves, né? Que geralmente é o que causa a morte súbita de atleta, né? Uma taquicardia ventricular sustentada, ou uma fibrilação ventricular, que é a mais grave de todas, né? Essas aí são as que causam a morte. Né? Por exemplo, uma fibrilação atrial, né? Uma taquicardia supraventricular, um ataque supra, são arritmias supraventriculares e já são menos danosas, são menos graves. Qual que é a diferença? A gente vai perguntando, gente. A diferença é onde está a arritmia. A arritmia ventricular está nos ventrículos, né? E a arritmia supraventricular estão nos átrios, né? E como o ventrículo é a principal, vamos botar assim, a principal bomba, né, do coração, é onde impulsiona o sangue para jogar o sangue para frente, uma arritmia causada ali, por exemplo, no ventrículo esquerdo, é uma arritmia muito séria. Mais grave. Entendeu? Uma arritmia mais grave. E geralmente é o que acontece nos atletas, né? Por que geralmente é? Por causa do esforço mesmo? Vamos lá. Ou não existe, né? Não, existem várias causas. A causa, então, as principais causas, né? A principal causa de morte súbita em atleta, no caso, é a miocardiopatia hipertrófica, né? Miocardiopatia hipertrófica. O coração ele tem um problema no bombeamento do sangue, né? Quando ele vai bombear o sangue, né? Para a circulação sanguínea, como se ele espremesse. Tem dificuldade. Tem dificuldade de sair, o paciente desencadeia uma arritmia e morre. Falando grosseiramente. Né? É repentino, então? Sim, e muitas vezes cai na conta do infarto. Dá para prever num exame? Se o paciente... Dá para prever. Se o paciente for fazer o check-up, a gente consegue pegar no eco. A gente consegue pegar no ecocardiograma. Olha como é importante, sim, né? A gente vê na esteira, tem um padrão elétrico, né, clássico de miocardiopatia hipertrófica, a gente consegue ver no traçado do eletro. Só a gente consegue suspeitar, né, só pelo traçado do eletrocardiograma, né, mas o diagnóstico a gente faz pelo eco, ressonância cardíaca, né, por isso que é tão importante você fazer o check-up. Às vezes você tá indo lá na sua academia, lá fazendo sua esteira normal, e morreu na esteira, morreu na academia lá fazendo, infartou, calma. Pode ser infartado? Pode.
O infarto em jovem acontece? Já vi infarto em jovem. Eu acho que o meu recorde é 27 anos. Nossa. Paciente que realmente infartou por obstrução na coronária, né? E realmente o infarto mesmo. Mas muitos desses atletas que a gente vê, eles tinham implantação anômala de coronária, ou tinha uma miocardiopatia hipertrófica, ou tinha uma displasia ritmogênica do ventrículo não diagnosticado, né? E causou a morte súbita e põe lá na conta do infarto. Essas são características de atletas, assim, de casos em atletas, ou isso pode acontecer com qualquer pessoa, ou mais em atleta? Por quê? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas mais em atleta, porque também tem o que é chamado coração de atleta, que o coração é super... como se, igual o cara que vai na academia, vai malhar muito, fica muito forte, né? Então existe o coração de atleta também. Que vai ao limite sempre, você pega um atleta, o atleta em repouso está batendo a 45, 42, né? Muito condicionado, né? Então às vezes a gente fica na dúvida, realmente é coração de atleta? Não é, né? Então a gente pede para o paciente se descondicionar, né? Vai se descondicionar uns 3 meses e a gente vai ver se regride aquela alteração, né? Que a gente visualizou, né? E na maioria das vezes, às vezes é coração de atleta mesmo e menos mal, né? Porque se for miocardiopatia hipertrófica mesmo diagnosticado, né? Esse paciente está totalmente proibido para atividade competitiva. Atividade é proibitivo, não pode fazer atividade competitiva. Já pegou casos assim? Já peguei não, assim, paciente meu, atleta meu, porque aqui em Volta Redonda a gente, né, não pega muito, mas colegas em serviços que fazem tratamento só com atleta tem muito. Eu tenho paciente de miocardiopatia hipertrófica, mas não atleta, né, mas e o mais engraçado é que geralmente quem não quer fazer atividade física tem que fazer, e aquele que quer fazer, às vezes não pode. Porque né? Tem esse tipo de porque condição. Tem esse problema, às vezes até chora, né? Não pode fazer nada mesmo, doutor? Atividade física competitiva é proibitivo. Mas assim, uma caminhada... Não, uma caminhada, sim. Isso aí pode. Que é até saudável, né? Sim, mas atividade competitiva, qualquer uma tá proibida, com risco de morte súbita. Ou competitiva, ou talvez aquela atividade que leve um esforço alto, assim, né? Às vezes um futebol no final de semana, aquele cara que joga muito, famoso fominha, de bola, também tá proibido, entendeu? É lógico que ele não deve não se exercitar, né? O que a gente fala dentro da cardiologia, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma, né? Então, mesmo esses pacientes vão se exercitar, vão fazer alguma coisa, mas que force muito, falando leigamente assim, e de forma competitiva é proibitivo. Quando você fala coração de atleta, quais são essas características? Você já deu aí já falou que às vezes o coração de atleta em repouso ele tá a quanto? Você pode bater, você pega um paciente batendo a 45, uma que pessoa é muito baixo. Muito baixo. Aí a gente volta lá naquela questão das taquicardias e das bradicardias que a gente falou no comecinho, né? O limite normal da frequência cardíaca para pessoa adulta é entre 50 e 100. 50 e 100 tá normal. 50 e 100, é o que a gente chama de normal. Um adulto. Sim, lógico que o paciente que é mais condicionado, né, vai na academia, mas vai chegar e vai examinar, ele vai bater 65, 64, né? O paciente é mais gordinho, sedentário, não faz nada, vai chegar lá bater 99, 98, vai 90, entendeu? E o atleta não, ele tende mais a bradicardia, mas para você fazer o diagnóstico do coração de atleta. A bradicardia que a gente chama é aquela frequência mais baixinha abaixo mesmo. de 50. Tá abaixo de 50 é bradicardia. Acima de 100 é taquicardia. Existem as taquiarritmias, né, que quando a frequência sobe muito, e existem as bradicardias que quando a frequência abaixa demais, né? Mas teoricamente, no grosso modo, se você está entre 50 e 100, você está na faixa normal. E o de atleta pode ser mais baixo e também, quando sobe, pode também subir muito ou não necessariamente? Na verdade, isso é até interessante. O atleta, a frequência dele sobe mais devagar quando a gente coloca ele na esteira. Né? Ele vai subindo mais gradativamente justamente por causa do condicionamento físico. Ele é mais condicionado, exatamente. Né? Você pega um paciente descondicionado, você já põe na esteira, ele já está batendo a 98, tirando o nervosismo, se ele não estiver nervoso, né? Porque às vezes só de estar nervoso, de estar fazendo o exame, a frequência já sobe. E a pessoa se tem gente que já chega nervosa. Muitos. Mas tem, assim, muitos também não, né? Mas você já põe ele na esteira e você vê que ele atinge a frequência cardíaca máxima dele, submáxima, máxima, muito rápido. Isso aí é um sinal de descondicionamento físico. Ele está com baixo condicionamento físico. O atleta, às vezes, a gente tem que suar, implementar uma carga de esforço
bem pesada no exame para ele poder atingir a frequência cardíaca máxima. Dá trabalho? Às vezes dá trabalho, mas a gente consegue. Às vezes a gente nem consegue, a gente vai, o cara já tá, né, mas ele não chega lá a 204, se for paciente jovem, às vezes a gente nem chega, mas chega no limitezinho do que a gente já tem que extrair, já tá no talo mesmo, né? E aqui em Volta Redonda a gente tem uma experiência bacana, os atletas do Voltaço fazem exame lá com a gente, lá na clínica. Aí eu tenho o prazer de fazer os exames dele de pré-temporada, todinhas. Chega o atleta novo, o Alex me liga. Alex, um abraço pra você se estiver assistindo aí. Ele me Manda mesmo, Alex. Doutor, chegou o paciente novo aí, tô precisando botar na esteira. Não, traz aí, Alex, vamos fazer o exame dele. E como é que estão os nossos atletas? E não morreu ninguém, aí, tá vendo? Oh, meu Deus. Não morreu ninguém. Mas eles estão bem, doutor? Ou tem que puxar a orelha às vezes, hein? É engraçado que quando eles chegam de pré-temporada, eles fazem filinha lá pra poder... fazer o exame, às vezes a gente faz 5, 6, às vezes 10 atletas no mesmo dia, aí fica um sacaneando o outro. Ei, comeu pizza demais, você comeu hambúrguer demais, bebeu refrigerante demais. Eles chegam mais descondicionados, né? Quando porque chega... tá voltando não tá começando a pré-temporada, né? Então tá acima do peso, vai começar o treinamento, né? Então eles às vezes estão mais gordinhos, mas rapidinho, menino novo, né? Rapidinho pega condicionamento de novo. Como é que pode esse negócio, né, do famoso menino novo, né? E a idade realmente, ela não perdoa, né, doutor? Porque quem tá um pouco mais velho, é mais difícil mesmo? Ou isso depende de cada um? Isso é um pouco, vou te falar que isso é um pouco... mito. É mito, porque eu atendo muito idoso também, né, e... Hoje a gente vê idosos, você põe o idoso na esteira, anda muito bem, né? Porque faz a atividade da terceira idade, faz o alongamento do grupo da rua, do bairro, vai na associação dos aposentados, faz hidroginástica, faz caminhada. Então, ele às vezes está muito mais ativo do que pessoas como nós, que estamos aqui sentados atrás da mesa, trabalhando 12 horas por dia, com estresse a todo momento. Você põe um senhorzinho... Nessas condições, aposentado, 70 anos, 68 anos, já aposentou, mas está ativo. Depois você põe um jovem de 34 anos que trabalha o dia inteiro, tá gordinho, vai ver o senhor deu banho nele. As pessoas estão mais conscientes, né? Então... Sim, eu acho que o idoso tá a gente já conseguiu incrustar isso nele de a importância da atividade física. Eu acho que isso já está bem sedimentado. Aí eu acho que hoje os pacientes mais novos, essa geração mais nova, ela está precisando... É lógico que eu falo sempre com os pacientes, ó, o seu problema, você tem que diminuir o ritmo de trabalho, diminuir o estresse. Falei, doutor, como é que eu faço isso? Falei, não sei, quando você descobrir, você vem aqui e me conta também, para poder contar para todo mundo, né? Mas acabou que o idoso, por conta de estar aposentado, ele consegue se dedicar mais à atividade física, então acaba que ele, muitas vezes, ele está muito mais bem condicionado que um jovem ativo numa idade que a gente consideraria que era para estar voando. Que às vezes não prioriza, né, esse tipo de cuidado mesmo, mas como é importante a gente ver aí essa questão da prevenção. Para você que chegou agora, estamos falando sobre o famoso teste de esforço, teste ergométrico aqui com o doutor, que é cardiologista e está contando um pouquinho que, na verdade, trata de tudo, de muitas coisas, porque não tem como fugir, né, o cardiologista realmente, mas é um dos focos de trabalho do doutor. Lembrando que o nosso podcast você encontra em todas as plataformas, é só você seguir, curtir a gente. Nosso patrocinador Unimed Volta Redonda, nossos agradecimentos, estamos junto, e também Realização Ponto de Saúde e Ampliamed. Segue a gente lá nas redes sociais, ativa o famoso do sininho para você não perder nada. Nós temos o nosso canal de cortes também. Tudo isso aqui vai estar, às vezes, ó, tá na íntegra, mas também vai estar um pouquinho picotadinho para você encaminhar para aquele seu coleguinha que não tá fazendo o dever de casa, né? Seja ele aí mais jovem, mais velho. O doutor já deu o bizu aqui que os mais jovens, às vezes, não... Passando vergonha. Estão passando vergonha perto dos mais velhos. Sim. Aí que estão priorizando mais esse tipo de cuidado e de prevenção.